Você já pensou no nada? Vamos fazer uma experiência aqui então para a gente começar a discutir esse assunto. Tem que fazer a experiência direitinho, senão depois não dá da gente compreender o resto do tema. Então a nossa experiência é a seguinte: fecha os olhos e imagina você no meio do nada. Tá bom? Você está com os olhos fechados agora e você vai imaginar você mesmo flutuando no meio do nada. Faça essa experiência agora. Só está você, o seu corpo, flutuando num lugar vazio. Não tem absolutamente nada ao seu redor a não ser o vazio. Ok, agora pode abrir os olhos. Se você imaginou, eu te pergunto, o que você imaginou esse nada ao seu redor? Como você o imaginou? Um vazio todo preto? Mas então a gente tem um problema aqui, porque se você imaginou um lugar todo preto, você não imaginou nada, você imaginou o preto, e o preto é algo. O preto, por exemplo, a minha gata ali, que vocês estão vendo ali, ali atrás, ela é uma gata preta. Ou seja, o preto é uma cor, o preto existe, é algo, possui caráter ontológico, ou seja, existencial. Então, é difícil a gente imaginar o nada, é difícil pensar o nada, na verdade é impossível. Porque sempre que você pensa o nada, você pensa em algo. Ou, normalmente quando a gente faz essa experiência de imaginar você no meio do nada, as pessoas têm a tendência de imaginar ou um nada tudo preto, ou um nada tudo branco. Só que branco e preto são cores, são coisas que existem. Então você está imaginando algo e não o nada. Então quando a gente vai pensar no nada, o que é o nada? Então vamos ver. Bom, preto é algo, branco é algo, o vácuo. O vácuo é o nada. Vamos supor assim, né? Que se a gente tira o ar, por exemplo, aqui em volta de mim, aqui, ó, o que existe? Existe nada? Entre as minhas duas mãos, existe nada? Não, existe ar. Nós estamos dentro da atmosfera e aqui existe ar. Mas vamos supor que a gente pegou, botou numa câmara de vácuo e tirou o ar dali. O que resta? A ausência de ar, que na ciência é chamado de vácuo. Então, se eu tirei o ar aqui desse espaço, agora eu tenho o vazio, né? o vácuo. E o vácuo seria o nada, que é a ausência de ar. Mas não, também não, porque o vácuo é algo. É o que? É a ausência de ar. A ausência de ar é algo, é um negócio chamado vácuo. Tem até nome, eu estou o dizendo. Então não é o nada, é o vácuo, é algo. Então, novamente, na tentativa de pensar o nada, nós acabamos pensando em algo. Porque o ser humano, pense só, o ser humano não tem a capacidade de pensar em não coisas. O ser humano, sempre que pensa, pensa em algo. Você tem que, quando você está pensando em algo, em um objeto do seu pensamento. Não diga um objeto físico. Você pode estar pensando, por exemplo, num fantasma, numa alma, você pode estar pensando em números, você pode estar pensando não em coisas físicas como uma maçã, por exemplo. Você pode estar pensando em números, que são abstratos, né? O fato é que para todo pensamento, o pensamento ele pensa em algo, ele tem um objeto do seu pensamento, né? Então, você de fato não consegue pensar em nada. Sempre que você pensa em algo. Então é muito interessante isso daqui que eu estou abordando com vocês, é um pouco de como que a filosofia trabalha a questão do nada, né? Para a filosofia, o nada ele não pode nem sequer ser pensado. O nada ele não possui caráter ontológico, ele não possui caráter existencial. O nada é a ausência do ser. E relembrando Parmênides, né, o filósofo que mais filosofou sobre o ser e o não ser, né, é o Parmênides. E o Parmênides ele diz que intransponível, a barreira entre o ser e o não ser é intransponível. Não há como aquilo que não é vir a ser. E não há como aquilo que é deixar de ser. Não há movimento, né? Aquela velha briga entre Heráclito e Parmênides, né? Heráclito diz que tudo está em movimento e aquilo que é imóvel é uma ilusão, né? A imobilidade, a estaticidade é a ilusão e o que há é o movimento. Tudo está em movimento, tudo está em transformação para o Heráclito. E para o Parmênides é o contrário. O movimento é uma ilusão. Não há movimento de fato, tudo está parado. Por que Parmênides vem com essa ideia de que tudo está parado? Porque para ele não há movimento de fato, não há movimento, passagem ou movimento entre o ser e o não ser. Eu vou tentar explicar isso rapidinho. Imaginem, vou usar uma analogia para tentar explicar a ideia do Parmênides. Imaginem um bloco de argila, um torrão de argila. Eu posso pegar desse torrão de argila, tirar um pouco de argila e fazer uma casa. Depois eu dissolvo essa casa de volta no bloco de argila.
pego mais um pouco de argila e faço uma árvore, dissolvo de volta nesse bloco de argila. Então, vamos supondo que esse bloco de argila é a massa do universo, é a massa que compõe o nosso universo. Dessa massa eu posso organizar essa massa e fazer surgir seres, trazer coisas à existência, e depois essas coisas se dissolvem. Por exemplo, surgiu, vamos supor que, né, eu tenho um objeto, uma cadeira, ela veio à existência, vamos supor uma árvore, por exemplo, veio à existência, e depois essa árvore vai morrer, vai dissolver, seus átomos vão se separar, e ela vai voltar para a grande massa do universo. Né? Depois se reúne novamente esses átomos e forma um novo ser, e dessa forma nós temos uma mesma massa, um mesmo ser, que é o que Parmênides chama de ser absoluto. Né? O ser absoluto é a totalidade da coisa existente. Né? Essa grande massa, esse grande corpo que é o universo, ele é o ser, ele é a própria existência, aquilo que há. E para além dos limites da existência não há nem como supor, né? Ou seja, o nada. O nada ele não existe. A única coisa que existe para Parmênides é o ser, e o ser é absoluto. Ou seja, aquilo que é, não tem como deixar de ser. Você não tem como, de fato, você tem como montar daquela argila uma casa, ou seja, surgiu uma coisa no mundo, tá aqui a coisa. Quando essa casa que pegar fogo, acabar, se dissolver e desaparecer, as pessoas vão dizer a casa desapareceu. Mas na verdade ela só retornou para a grande massa do universo. Então, na verdade, nada vem à existência da não existência e depois retorna para a não existência. Ou seja, as coisas elas já existem, o universo ele já está aqui e ele simplesmente se molda, né? As coisas elas vêm, elas se moldam e surgem novos seres que desaparecem e surgem novos seres, mas você está sempre nesse grande montante que é o ser absoluto para Parmênides. Né? Então, a primeira parte está solucionada. Ó. Aquilo que é não pode deixar de ser. Ou seja, essa massa de argila eu não tenho como convertê-la a não ser. Eu tenho como, organizando essa massa de argila, fazer coisas surgirem e voltarem para ela própria. Agora, ela em si, essa massa, o próprio universo, o grande conjunto de átomos que compõe a massa do universo, matéria escura, átomos, antimatéria, seja lá, o todo que compõe a existência, eu não tenho como converter em não existência. Então, a única coisa que há é o ser. Agora, a segunda parte, Parmênides diz assim, ó, aquilo que não é, não é, e não pode vir a ser. E aquilo que é, e nunca vai deixar de ser, porque não há movimento entre o ser e o não ser. Então a primeira parte a gente já viu, agora a segunda parte. Aquilo que não é e não pode vir a ser. O que ele quer dizer com isso, Parmênides? Que do nada, nada vem. Né? Então, se você pode pensar no não ser, por exemplo, no nada, suponhamos que fosse possível pensá-lo, deste nada, nada pode vir à existência. Porque o nada é a ausência de qualquer coisa. Então, não há como do nada algo vir à existência. É a corrente causal, a corrente de transmutações que dá vazão a tudo que existe no mundo. Todas as coisas que existem no mundo vieram de coisas anteriores. Por exemplo, você tem um punhado de cinzas no canto. Ele surgiu do nada? Não. Ele veio de um papel que foi queimado. E esse papel veio à existência do nada? Não. Esse papel veio de uma árvore. E essa árvore veio à existência do nada? Não, veio de uma semente. E essa semente veio à existência do nada? Não, veio de outra árvore. E assim por diante, você tem todas as coisas, todos os objetos que você puder apontar no mundo, eles não surgiram do nada para a existência. Eles vieram de algo anterior que já existia. Por isso você não consegue transpor essa barreira. Né? É isso que o Parmênides está dizendo para nós. Aquilo que não é, não é. Ou seja, o nada. O nada não é e não pode gerar ser. Não pode vir à existência. E aquilo que é absolutamente. E não é aquele nosso bloco de argila. Ele é e ele pode se moldar e fazer as coisas virem e irem, mas não de fato para a não existência. Elas continuam no bloco de argila, que é o ser absoluto. E aquilo que é, e não pode não ser. Então, essa é a filosofia do Parmênides. Eu estou só aqui falando para vocês um pouquinho, achei relevante trazer esse assunto, que é um assunto bem interessante dentro da filosofia, que é a questão do ser ou não ser. Eis a questão. Essa frase é famosa, todos a conhecemos, mas poucas pessoas conhecem a profundidade que essa frase do Shakespeare pode ter a nível filosófico. Quando a gente tenta, quando a gente está trabalhando ontologia ou
as questões envolvendo Parmênides, a existência do ser e do não ser, né? Então é isso. Inclusive, para fechar esse vídeo, vou só comentar um negócio interessante, que quando na faculdade de filosofia, o professor que eu tive, ele deu, um dos professores, né, ele deu essa aula sobre o nada, e ele fez aquela brincadeira que eu fiz no início do vídeo, para a gente fechar o olho e pensar como se nós estivéssemos no meio do nada. E todo mundo pensou preto, pensou branco, pensou em vácuo, ninguém conseguiu no final da aula dizer o que era o nada, ou pensar o nada. E aí um aluno levantou a mão e perguntou: professor, como podemos então dizer ou pensar o nada? Qual a melhor forma de dizer ou pensar o nada, se não é nem possível fazer isso? O professor olhou e falou: bom, se queres dizer o que é o nada, cala-te.